Oi, gente, tudo bem? Professor Tiago falando. Nós, mais uma vez, vamos utilizar essa ferramenta aqui de gravação de um vídeo para tratar de conceitos técnicos da sociologia do Marx e dar sequência ao nosso programa de aulas e conteúdos durante este ano. Tá bem, gurizada? Espero que vocês estejam numa boa, com a mente sã e nessa expectativa, como todos nós, para que as atividades possam ser retomadas da melhor maneira possível e a gente se reencontrar. Tá bem? Lá vai. Eu havia prometido para vocês que conseguiria dar conta desses conceitos, haja vista que não foi possível tratar de todos eles nas nossas aulas ao vivo. Que conceitos são esses? Podem olhar aí, nosso roteiro 9 trata dos conceitos de consciência de classe, uma classe em si e uma classe para si. Também a gente vai falar sobre materialismo histórico e modo de produção, mas eu vou fazer um segundo vídeo para que este aqui não seja muito extenso, tá certo? Lá vai. Primeiro, o Marx é um autor que vê a história projetando, olhando para trás, tá? Para o passado. Ele diz assim: a história até hoje não foi senão, tal como a gente se constituiu em termos de civilização e povos, a história da luta de classes. O que ele disse? Ele disse que desde que o mundo é mundo, houve um momento em que foi possível produzir excedentes e as populações conseguiram se fixar em alguns lugares, e a partir de então foi possível e necessário administrar aquela produção que era feita por um grupo de indivíduos. A partir do momento que alguns tomam para si a tarefa de administrar o que é de todos e, eventualmente, tomando aquela propriedade comum em termos próprios privados, eles fazem com que a sociedade crie uma desigualdade fundamental entre, de um lado, aqueles indivíduos que vão ser os trabalhadores, os produtores, e que não serão proprietários, e, de outro lado, aqueles indivíduos que serão os proprietários e não serão trabalhadores. Aqui nós temos, portanto, uma dicotomia fundante, uma oposição entre classes, duas e apenas duas na perspectiva do Marx, que é a daqueles que detêm os meios de produção, que detêm os recursos para a gente produzir e eventualmente aumentar um capital, e aqueles que não detêm e só são proprietários de início da própria força de trabalho, a qual em seguida vão ter que vender, tá certo? Então, uma relação de oposição. A classe dos proprietários que não trabalham e a classe dos trabalhadores que não são proprietários, tá bem? E ele diz, desde que o mundo é mundo, a gente percebe essa oposição de classes. Ela assume figuras distintas. Na antiguidade, a gente percebe uma oposição entre homem livre e escravo. Podem ir para a Grécia, para Roma, se quiserem. Durante a Idade Média, a gente pensa em patrícios e plebeus. E no capitalismo moderno, que está surgindo, nós vemos uma oposição que se dá entre, de um lado, burgueses, que são os proprietários dos meios de produção, e proletários, trabalhadores, operários, que não seriam proprietários, apenas trabalhariam, tá certo? Então, a história da nossa civilização é a história da luta de classes, etc, etc. O que é importante notar? Que já indo para a parte mais ideológica, filosófica ideológica do pensamento do Marx, ele vai dizer que apesar de sempre ter sido assim, desde que o mundo é mundo e se constituiu, essa oposição, essa dicotomia, esse enfrentamento de classes não é algo necessário e, na verdade, deve acabar a partir da instauração de um novo regime político ou produtivo que ele chama de comunismo. A ideia é que não existiriam mais classes sociais, não existiria mais essa oposição e todo mundo viveria numa perfeita igualdade, tá bem? Mas isso é a parte mais ideológica que não nos interessa neste momento nas nossas aulas, no nosso programa. Tranquilo? Pois bem, agora avançando para o poema que a gente acabou de analisar, de autoria do Vinícius de Moraes, que é o Operário em Construção, vocês vão lembrar que tem um momento que o operário parece tomar consciência de que ele era quem produzia tudo aquilo que estava na sua casa, faca, prato, a própria casa ele que fez. E nós em aula tratamos esse momento, essa passagem do poema, como uma ascensão à condição de uma tomada de consciência acerca do próprio mundo e universo, uma superação da alienação. O muito importante aqui, Marx vai dizer, ora, objetivamente, os operários, os proletários no século XIX, eles já existem como classe. Eles podem não se dar conta, mas já existem como uma classe em si. Tem a classe em si, que é a burguesia, que domina os meios de produção, e a classe em si dos proletários, que vendem a sua força de trabalho. Existem objetivamente, muito embora ambas as partes possivelmente não se deem conta
de que pertencem a uma classe mais ampla do que elas individualmente tomadas, as pessoas, mas elas existem objetivamente. A questão qual é? Como Marx é alguém que, na parte mais ideológica e filosófica da sua obra, vai defender o fim do capitalismo, ele diz que isso só é possível mediante um esclarecimento dos operários da classe trabalhadora, que para ele sofre opressão. A história para ele é contada a partir de uma dicotomia entre opressores e oprimidos, que eu falei lá no início. E ele diz: só vai acontecer uma mudança substancial nessa injustiça e exploração, vejam que são teses fortes as que ele defende, quando os que são explorados, os trabalhadores, tomarem consciência de que a sua força de trabalho é comprada por um valor que não paga tudo aquilo que ela produz, o que ele chama de mais-valia, tema de uma outra aula. Ora, quando acontece de uma classe tomar consciência de que ela existe como classe e que ela tem circunstâncias próprias de existência e que tem certas submissões indevidas, essa classe deixa de ser apenas uma classe em si e passa a ser uma classe para si, reivindicando condições melhores de vida, por exemplo. No caso dele, tomando em armas e fazendo uma revolução. Então notem, já existia desde o início como uma classe em si, desde que surgiu o capitalismo, o proletariado. Mas ele vai surgir como classe para si quando tomar consciência da sua condição e fizer alguma coisa para mudá-la, tá certo? Basicamente é isso. Então nós temos aqui os conceitos de consciência de classe. Eu tomo consciência de que faço parte de uma classe, de que esse cara que está do meu lado na fábrica, em vez de ser um adversário com quem eu concorro, ele é um semelhante a mim, e em vez de vê-lo como um inimigo, eu acho que ele tem que se juntar à minha pessoa para, juntos, com mais força, mais barganha, a gente poder, mudar as coisas em nosso favor. Então está aí a consciência de classe, superando uma alienação, numa das figuras de alienação. Consciência de uma classe ou uma classe em si, acabei de mencionar, ela já existe pura e simplesmente, muito embora não tenha consciência talvez da sua existência. E uma classe para si, aquela classe que reconhece a si mesma como tal e a partir disso consegue reivindicar mudanças em favor do seu benefício. Tranquilo, gurizada? Tá aí uma tríade de conceitos bem importantes, bem técnicos da sociologia do Marx. E agora eu vou gravar para vocês um outro videozinho falando em modo de produção e materialismo histórico. Um par de conceitos um pouco mais abstrato, mas também bem inteligível, passível de ser compreendido. Feito? Até daqui a pouquinho.